Devocional de Charles Haddon Spurgeon. Primeiro, e nenhuma palavra lhe respondeu. Mateus 27:14. Jesus nunca foi vagaroso para falar quando podia abençoar os filhos dos homens. Porém, não disse sequer uma única palavra em favor de si mesmo. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7:46. E nunca homem algum ficou em silêncio como ele. Foi esse silêncio singular o expoente de seu perfeito autossacrifício. Porventura não estava claro que ele não diria uma única palavra para obstar o massacre de sua sagrada pessoa, que ele já havia consagrado como oferta por nós? Ele entregou a si mesmo tão completamente que não interferiu em seu próprio benefício, nem mesmo em um ínfimo grau, mas foi preso e morto, uma vítima resignada sem luta. Foi esse silêncio uma demonstração da condição indefensável do pecado? Nada pode ser dito em alívio ou justificativa da culpa humana. Por isso, aquele que suportou todo o peso da culpa ficou sem palavras diante do juiz. Não é o silêncio paciente a melhor resposta para um mundo de oposição? A paciência responde algumas perguntas de modo infinitamente mais conclusivo do que a mais sublime eloquência. Os melhores apologistas do cristianismo em seus primeiros dias eram seus mártires. A bigorna quebra uma quantidade de martelos levando calmamente seus golpes. Não nos fornece o silente Cordeiro de Deus um grande exemplo de sabedoria? Onde cada palavra era ocasião para uma nova blasfêmia, era necessário não fornecer qualquer combustível para a chama do pecado. O ambíguo e o falso, o indigno e o miserável, dentro em breve, irão cair e refutar a si próprios. Portanto, a verdade pode permitir a si mesma ficar quieta e encontrar no silêncio a sua sabedoria. Evidentemente, nosso Senhor, pelo seu silêncio, forneceu um notável cumprimento da profecia. Uma longa defesa de si mesmo teria sido contrária à profecia de Isaías. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. Pelo seu silêncio, ele provou, de modo conclusivo, ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. Como tal, nós o saudamos nesta manhã. Esteja conosco, Jesus, e no silêncio do nosso coração ouviremos a voz do teu amor. Segundo, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, verso 10. Pleiteie o célere cumprimento dessa promessa, vós todos que amam ao Senhor. É fácil orar quando, em relação aos nossos desejos, estamos ancorados e estabilizados sobre as próprias promessas de Deus. Como aquele que fez a promessa irá se recusar a cumpri-la? A imutável verdade não pode se rebaixar por uma mentira, e a eterna fidelidade não pode degradar a si mesma pela negligência. Deus abençoa seu Filho, seu pacto liga-o a Ele. Aquilo que o Espírito nos leva a pedir a Jesus é o que Deus decreta lhe dar. Sempre que você está orando pelo reino de Cristo, deixe seus olhos contemplarem o amanhecer do abençoado dia que se aproxima, quando o crucificado receberá sua coroação no lugar onde os homens o rejeitaram. Coragem, você que labuta e trabalha com fadiga por Cristo com o mínimo de sucesso, pois não será assim para sempre. Tempos melhores estão diante de você. Seus olhos não podem ver o bem-aventurado futuro. Por isso, tome emprestado o telescópio da fé. Limpe o nebuloso ar de dúvidas que está em frente. Olhe através dele e eis que vem a glória. Leitor, faz você disso a sua constante oração? Lembre-se que o mesmo Cristo que nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6:11, nos deu antes esta petição: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Não deixe suas orações serem todas a respeito de seus próprios pecados, de seus próprios desejos, de suas próprias imperfeições, de suas próprias provações.
deixe-as escalar a brilhante escada e se elevarem para o próprio Cristo. Então, tal como você se aproxima do sangue aspergido no propiciatório, ofereça esta oração continuamente: Senhor, estenda o reino do teu Filho amado. Tal petição, fervorosamente apresentada, vai elevar o espírito de todas as suas devoções. Lembre-se que você prova a sinceridade de sua oração trabalhando para promover a glória do Senhor. Terceiro, e tomaram a Jesus e o levaram. João 19:16. Ele tinha estado durante toda a noite em agonia. Ele havia passado a manhã no salão de Caifás. Ele havia sido levado às pressas de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Herodes e de Herodes de volta para Pilatos. Ele estava, portanto, com pouca força e, mesmo assim, nem refresco nem descanso lhe eram permitidos. Eles estavam ansiosos por seu sangue e, por isso, o levaram para fora para morrer sobrecarregado com a cruz. Ó doloroso cortejo! As filhas de Salém bem podem chorar. Minha alma, tu podes chorar também. O que aprendemos aqui ao vermos nosso bendito Senhor ser levado? Acaso não percebemos aquela verdade que fora estabelecida na sombra do bode expiatório? Levíticos 16:15. Não trouxe o sumo sacerdote o bode expiatório e colocou as mãos sobre sua cabeça, confessando os pecados do povo, para que desse modo os pecados pudessem ser postos sobre o bode e removido das pessoas? Então, o bode foi conduzido por um homem designado para o deserto e levou embora os pecados do povo. Levíticos 16:21. De modo que, se eles fossem procurá-lo, não seria mais encontrado. Então, vemos Jesus perante os príncipes e sacerdotes que o pronunciam como culpado. O próprio Deus imputa nossos pecados a ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, segundo aos Coríntios 5:21. E, como substituto pela nossa culpa, tendo suportado o nosso pecado sobre seus ombros, pecado representado pela cruz, vemos o grande bode expiatório sendo levado pelos oficiais. Amado, pode você se sentir seguro de ter ele carregado o seu pecado? À medida que você olha para a cruz sobre seus ombros, acaso isso representa o seu pecado? Há somente uma maneira pela qual você pode dizer se ele carregou o seu pecado ou não. Você já colocou sua mão sobre sua cabeça, confessou o seu pecado e confiou nele. Então, seu pecado não reside mais em você. Ele foi transferido por abençoada imputação a Cristo e ele o levou em seus ombros como uma carga mais pesada que a cruz. Não deixe essa imagem desaparecer até que você se alegre em sua própria libertação e adore o amoroso Redentor sobre quem as vossas iniquidades foram postas. Quarto, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. Aqui há uma confissão de pecado comum a todo o povo eleito de Deus. Todos caíram e por isso, em uníssono, todos eles dizem, desde o primeiro que entrou no céu até o último que lá entrar, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A confissão, embora unânime, é também particular e especial. Cada um se desviava pelo seu caminho. Há um pecado particular em cada indivíduo. Todos somos pecadores, porém cada um de nós com algum agravamento especial não encontrado em seu companheiro. É a marca do arrependimento genuíno que, embora naturalmente associada aos demais penitentes, ela ocupe também uma posição de particularidade. Cada um se desviava pelo seu caminho é a confissão que cada homem pecou contra sua peculiar luz, ou pecou com um agravante que ele não percebe nos outros. Essa confissão é sem reservas. Não há uma palavra que diminua sua força, nem sequer uma sílaba que a desculpe.
A confissão é um ato de desistência contra todos os apelos de autojustiça. É a declaração do homem que está conscientemente culpado, culpado com agravantes, culpado sem escusas. Eles estão com suas armas de rebelião em pedaços e clamam: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. No entanto, não percebemos dolorosos lamentos seguindo essa confissão de pecado, pois a frase seguinte torna-se quase uma melodia. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É a frase mais dolorosa das três, porém ela transborda em consolação. Estranho é que onde a miséria foi concentrada, a misericórdia reinou. Onde a tristeza chegou ao seu clímax, almas cansadas encontraram descanso. O Salvador esmagado é a cura de corações esmagados. Veja como o mais humilde arrependimento dá lugar à assegurada confiança simplesmente por contemplar Cristo na cruz. Amém.